Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Aqui Mora Risos, né? Um canal que ele foi criado para quê? Para gerenciamento pessoal, né? Para o nosso gerenciamento, para compartilharmos gerenciamento pessoal, tá bom? E no vídeo de hoje, esse vídeo tá um pouquinho atrasado, mas eu precisei dar uma organizada aqui no conceito dos vídeos da semana. E aí agora eu ia fazer o alencamento, eu achei necessário organizar de uma forma diferente, tá? Então, alencando o vídeo que a gente falou, né? Ou melhor, os vídeos, o tema que a gente falou. Então, os vídeos que nós falamos sobre várias frases, ou seja, a primeira eu reduzi em frasezinhas, simplifiquei, né? Sofremos por antecedência, ou seja, nós criamos o sofrimento. Às vezes nós sofremos por coisas que só existem na nossa mente. Às vezes ela realmente nem é um problema assim tão grande, as pessoas tendem a ampliar, tá? Esses sentimentos, as coisas que são ruins. Então, assim, tendem a maximizar as coisas que às vezes nem é dessa forma tão drástica. Nós somos responsáveis pela nossa vida, tá bom? Pelas coisas que nós criamos. E os nossos sofrimentos geralmente são causados por coisas que a gente mesmo que cria, sendo que a gente pode criar coisas mais agradáveis, a gente acaba escolhendo as coisas mais sofridas e tudo. Então são vários fatores psicológicos que levam a isso. E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso em outros vídeos, que é uma proposta que eu tenho para os próximos vídeos, os próximos 30 vídeos que vierem agora a partir desse, serão falando sobre esse tema da formação psicológica de uma forma mais aprofundada, de verdade, tá bom? Serão 30 vídeos em relação a isso, só com esses temas, relacionado à nossa formação mental e essas coisas psicológicas que acontecem com a gente, tá bom? Então hoje eu vou fazer só o alencar de todas as questões, tá? De todos os vídeos, os 5 que a gente fez sobre essas frases. A outra é: somos formados tendo conjunto de paradigmas. Ou seja, eu simplifiquei lá toda a frase de Frígio Canfra e Maria Cândida, né? Moraes e outros que eles fizeram o artigo, que em resumo é que nós somos formados por conjuntos de paradigmas. Ou seja, a nossa formação ela vai se decorrendo, vai acontecendo, e isso tudo a gente vai pegando coisas da nossa familiares, nossas coisas, questões sociais, enfim, vai formando a nossa vida. Nós somos formados por paradigmas, né? Coisas que a gente precisa aprender a lidar e descobrir o que a gente quer continuar com aquilo que nos formou, às vezes inconsciente, né? Geralmente é inconsciente, de forma inconsciente, ou aquilo que a gente pode reverter de alguma forma, porque geralmente os paradigmas que tendem a nos fazer mal, a gente precisa revertê-los para minimizar essas situações drásticas e a gente ir associando de forma agradável, tanto para nós como as pessoas ao nosso redor. Isso é outra questão de formação psicológica que a gente vai aprofundar nos 30 vídeos. Vamos tentar, né, fazer uma análise diferente de tudo isso. A outra é amor no respeito ao outro e nas construções de nossa formação. Eu simplifiquei a frase de Pierre Levy, aquela gigante dos vídeos. Quem não assistiu os vídeos pode voltar lá nas sessões, né, anteriores relacionadas a essas frases. Depois eu vou deixar no link na descrição os vídeos que estão relacionados a esses temas, tá? Que estão mais aprofundadinhos lá. Então, amor no respeito ao outro é a construção da nossa formação, ou seja, aquilo que a gente escolhe para a nossa formação, ou aquilo que inconsciente a gente se forma. E a gente não percebe às vezes, mas a gente precisa analisar se as ações que nós estamos tendo com aquilo que nos formou, quando a gente dá um olhar em relação ao outro, se existe de certa forma empatia, amor, sensibilidade em relação ao outro, não para que a gente seja uma pessoa sensível totalmente, assim, a ponto de nos fazer mal, ou que outras pessoas nos façam mal, não. A gente precisa ter essa análise com relação a nós mesmos, conhecermos nossos limites e tudo, e também analisar o limite do outro. E isso tudo eu acredito muito que a sensibilidade contribui, eu falo muito isso, a gente percebe, mas existe também um diálogo e uma compartilhação, a gente compartilha de várias formas daquilo que a gente tem de atributos e de mecanismos para que isso aconteça, né? Ou seja, várias vias de fala, diálogo, vias de sentimento, vias de ações, às vezes, de uma forma que não danifique, assim, de certa forma, o outro, mas também que isso não venha nos agredir. Então, isso também vai ser aprofundado nos outros vídeos,
tá bom? Mas Pierre Levy deixou bem claro essa situação dessa liberdade que a gente tem da expansão das coisas, né? Ou seja, a gente tem essa expansão na nossa formação, mas a gente precisa também compreender o limite dessa expansão, né? Analisar também o limite do outro, até que ponto os nossos comportamentos, que a gente tem essa liberdade, ela também, a gente está percebendo o outro, que aí entra a empatia, que a gente tem conceitos de empatia, que é isso, é conseguir enxergar as coisas do outro também nas nossas ações, tá? E tentar agir de forma que isso não chegue a agredir o espaço do outro. Se nos faz bem, amém. Mas será que nos faz bem agredir o outro? A gente tem que também ter essa noção. Eu acredito que é necessário que isso aconteça, tá? Isso foi o que Pierre nos trouxe de certa forma, em resumo. A outra frase de Comfort é: o homem deve controlar a sua vida, liberdade e moralidade. Esse foi eu simplificando a frase dele, né? Ele falou de uma outra forma mais extensa, que também vamos abordar nos 30 vídeos que virão a partir de hoje, né? Que a gente vai ver isso. O que acontece aqui? Nós temos que controlar a nossa própria vida, ou seja, nós temos o direito de escolher as coisas para a nossa vida, porém, dentro da moralidade das coisas, ou seja, dentro das regras que a gente precisa ter, analisar que foram feitas, que é necessário, porque senão vira uma bagunça, e também nós temos que viver dentro das nossas regras, ou seja, nós somos donos das nossas vidas, nós temos o direito de impor as regras que a gente administra, porque só nós temos o controle da nossa vida, nós precisamos nos conhecer para que a gente saiba quais são os limites que a gente tem, para sempre deixar bem claro em relação ao outro também, tá bom? E aí conversar para descobrir qual que é o do outro, quando a pessoa se permite que seja isso nas relações que são permissíveis entre as pessoas, né? E a outra que que vem um conceito de homem, né, na enciclopédia de Diderot, que ele fala que o homem, eu simplifiquei a frase falando assim: homem, ser que pensa, age dentro de criações de leis e regras. Ou seja, lá em Diderot, lá na definição, fala que o homem, ele é um ser que dentro das regras e tudo, é um ser que circula entre a sociedade, circula num planeta, né? A gente vai circulando entre outros seres, seres viventes, a gente tem uma liberdade no planeta. Contudo, os seres humanos, eles criaram regras para si, para que haja um certo limite. E é isso. Sabendo que nós somos seres racionais, seres que pensamos. Lá ele fala também que os seres, às vezes, acham que é maior que o outro, né? Às vezes tem um domínio maior que os outros seres. Nós temos um domínio maior sobre os outros seres vivos. Às vezes os seres humanos dominam mais os outros seres vivos. Não, eu acredito que não é bem assim mesmo, né? Então, quando ele fala isso, conceito de homem, que às vezes alguns homens acham que tem esse controle com relação a outros seres, tipo, achando que é maior que outros seres que às vezes não são seres humanos. Ou às vezes ser maior em relação a outros seres humanos mesmo. Então é uma coisa bem complexa. Mas a gente fez regras porque existe essa confusão. Contudo, nós precisamos entender que nós somos seres que pensamos, agimos e queremos, e dentro de regras, para que haja limite à compreensão, para que haja uma coisa organizada de certa forma mesmo, com relação ao outro também. A nossa visão com relação ao outro precisa ser em relação a nós também. A gente precisa aprender a empatia na nossa vida, para que as coisas aconteçam de forma agradável, para que as coisas existam, tem que ter um equilíbrio, sim. E para isso a gente precisa nos conhecer as nossas regras, sim, administrar, criar regras para que a nossa vida seja lidada de forma tranquila, mas isso deve ser colocado em relação ao outro e sempre buscando também as regras do outro de forma agradável. Existem vários fatores psicológicos que isso, em algumas pessoas, que isso meio que não acontece um pouco, né? A gente conhece várias situações científicas de vários comportamentos, mas, no geral, é isso que acontece. Assim, no geral, não. Na maioria dos casos, de uma forma meio que dentro da normalidade, é isso que acontece. Mas isso também não descarta que as outras situações que fogem um pouco desses padrões sejam ruins. É aí que entra as análises de formas diferentes, desde que não agrida o outro. E quando passa a agredir o outro de forma drástica, para que aquilo nos faça bem agredir o outro, aí já é uma coisa a ser analisada. O porquê, até que ponto, e por isso existem as regras, né, as punições, enfim, para que exista um controle em relação a isso. E também a gente vai debater um pouco mais sobre isso, sabe, em relação à nossa formação psicológica, que acontece em relação ao mundo em si,
as coisas. Como será que isso acontece? Se a ciência fala de uma forma, algumas pessoas não compreendem muito bem, existe o senso comum, enfim. Isso aí é a vertente para outro vídeo, tá? Para a sessão de 30 vídeos só sobre isso, de uma forma conversada mesmo, dialogada, tá? Que vai entrar questões diversas aqui, tá bom? E essa é a intenção do nosso vídeo, a intenção do nosso canal, dos nossos vídeos em geral desse canal, que é analisar a nossa formação e como que a gente pode usar isso de forma produtiva para a nossa construção de vida mesmo, para o nosso gerenciamento pessoal. Como que a gente vai lidar com a vida em si, com a nossa construção, diante de todas as situações, essas vertentes que existem na vida, no mundo. Como será que a gente faz isso de uma forma equilibrada, tranquila, no meio de tanta complexidade, né? Existem muitos artigos em relação a isso, muitos livros, e assim, e ainda assim é muito complexo, ainda assim falta muita coisa para se descobrir. Né? E é isso que a gente vai conversar aqui no decorrer desses 30 vídeos, a partir desses próximos vídeos, tá bom? Então é só isso. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, deixem o like, assinem o sininho para ter as notificações dos vídeos que estão sendo postados praticamente todos os dias, de segunda a sábado, né? O domingo é uma folguinha. E deixem comentários, porque os próximos vídeos eu acredito que vai precisar muito mais de sugestão, um pouquinho, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e fiquem à vontade para participar do canal da forma que vocês acharem interessantes, tá bom? Beijo e fiquem com Deus.